Claro, ele merece. Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com Alonso Guimarães, que é o advogado de defesa, na verdade de acusação, né? Mas o advogado da família de Moa do Catendê, mestre Moa do Catendê, que foi morto no final do ano passado. E o suspeito do crime, Paulo Sérgio Ferreira de Santana, responde já pelos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Em que pé que está esse processo, doutor? Olha, em primeiro lugar, agradecer à Rádio Metrópole em dar a oportunidade para revivenciar, né, esse caso. É porque às vezes a coisa, logo quando acontece, Depois se apaga. depois ninguém se lembra. E aí fica a família, a perspectiva familiar é a mais agredida, vamos dizer assim. O processo, ele aconteceu após o término do inquérito policial. Ele foi denunciado por homicídio com duas qualificadoras, que é a futilidade e a impossibilidade de defesa da vítima. A futilidade é a desproporção de uma discussão, provavelmente por política, poderia ser por futebol, mas naquele caso foi uma discussão política. Então houve uma discussão e aquietaram os ânimos, aí ele pagou a cerveja que estava bebendo, a vida continuou, o papo continuou, vamos dizer assim, e o Paulo Sérgio saiu em direção à sua residência. Paulo Sérgio é o acusado, né? O acusado. Todos não imaginariam que o mesmo retornaria de posse de uma faca de uma forma extremamente truculenta, ceifando a vida do mestre Moa, que estava sentado de costas para a entrada por onde ele passou, e eu fui até lá, eu fiz esse exame visual Loco, né? em loco, fiz algumas medições, então ficou muito difícil uma possibilidade de defesa de uma circunstância daquela. Então hoje ele encontra-se preso preventivamente, já foi pronunciado, na verdade ele deixou de ser acusado, ele agora é pronunciado, ele vai para o tribunal do júri, o julgamento já está marcado para o dia 11 de setembro. 11 de setembro, né? E isso é uma data Simbólica, até né? simbólica. E nós estamos agora, neste momento, colocamos no processo os quesitos do nosso perito assistente, porque muitas pessoas elas interpretam a acusação de uma forma fácil. Poxa, é fácil acusar o Paulo Sérgio, é fácil acusar o João. Mas quando uma acusação é feita sem um trabalho científico, sem um aprimoramento técnico, a defesa ela consegue quebrar. E eu advogo nos dois lados, na defesa e na acusação. Então a gente sabe. Por isso que nós chamamos o doutor Eduardo Llanos, que é um perito lá, São Paulo, fez a quisitação, vai participar do julgamento para nos confirmar cientificamente a dinâmica de como aconteceu o crime naquele momento no bar ali no DIC. Então, está bem divulgado, a gente agradece. A complexidade é altíssima, porque a gente vai partir agora para uma disputa científica, realmente, de como a dinâmica do crime aconteceu, por que existe a futilidade, por que existe a impossibilidade de defesa da vítima. Na verdade, agora a questão não é mais... ele já não é mais só suspeito. A questão é qualificar o crime. É isso? Perfeitamente. Ele foi pronunciado pelo homicídio consumado do mestre Moa, do Catendê, e pelo homicídio na forma tentada do senhor Germínio, que é primo dele, com as mesmas qualificadoras. Então, tem uma vítima consumada e uma vítima tentada. Ambos estavam no mesmo local e é muito difícil. A distância, para vocês terem ideia, que eu estive lá, a distância que o mestre Moa estava sentado até a porta por onde o agressor entrou, é menos de 3 metros. Então, para uma pessoa que caminhou, que eu fui até a residência dele para medir a distância, 30 do bar até a casa dele, são 65 metros.
ou seja, ele teve 65 metros de caminhada para refletir Esfriar a cabeça, né? se realmente deveria ceifar a vida de uma pessoa, e voltou e, de forma de inopinho, atingiu as vítimas. Agora, doutor Alonso, o caso vai ser julgado em júri popular, é isso? Isso, é o júri popular, é o conselho de sentença, onde a própria população terá a oportunidade de analisar os fatos, analisar a acusação, e é por isso que, como integrante da assistência de acusação, tanto eu quanto o doutor Messias Oliveira, nós estamos nos cercando de todas as provas para ajudar o Ministério Público a apresentar a acusação de forma sólida e robusta. Porque se nós formos apresentar uma acusação falha, nós estaremos colocando em risco a questão da justiça, ou sendo injusto. Né? Agora, no caso do júri popular, a gente estava até conversando um pouco antes de sua chegada aqui, Alexandre e eu, nos bastidores, e eu dizia que, às vezes, me parece que o júri popular é uma coisa que já deveria ter sido ultrapassada, porque a população não tem conhecimento jurídico. A gente vê, muitas vezes, decisões judiciais que os especialistas divergem. Aí, né, ultimamente, o Brasil, o juridiquês, a vida jurídica se tornou muito pública, por causa da prisão de Lula, por causa de vários outros episódios que a gente é obrigado a discutir as leis do país. E muitas vezes vem um especialista super renomado e aí fala, não, isso aqui é assim por causa disso, daquilo. Aí outro vem e diz, não, não é assim, e você fica meio, concordo com os dois. Como é que eu vou julgar? Eu sou o popular. O júri popular não corre o risco de injustiça baseado em emoções. O povo se comove com um discurso mais emotivo e às vezes pode tomar uma decisão que, tecnicamente, do ponto de vista do direito, não é a mais acertada? Excelente pergunta. Essa questão do tribunal do júri, ela já vem sendo debatida há muitas décadas. Hoje nós temos os maiores juristas e doutrinadores do direito cometendo erros, né, na aplicação de suas sentenças. E é por isso que sua pergunta é pertinente com relação ao tribunal do júri. O tribunal do júri, as pessoas, elas que estão ali, muitas vezes não são totalmente leigas. Elas possuem até o conhecimento jurídico, são servidores públicos, são cidadãos. E mesmo assim, que não tivessem o conhecimento técnico-científico da estrutura processual do direito, elas possuem o sentimento de justiça. É aquele sentimento que, quando a gente está em casa, nosso pai, nossa mãe nos ensina o que é certo e o que é errado. Então, o nosso trabalho no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal de Justiça, no plenário do júri, é, além de apresentar de uma forma clara e científica ao Conselho de Sentença, é fazer com que a sociedade, ela própria, julgue o seu semelhante. Porque seria muito difícil se um crime de homicídio fosse julgado apenas por um juiz. Se um juiz errasse, ele próprio teria muitas dificuldades com relação a essa dinâmica do Conselho de Sentença. Então, eu admiro muito o Tribunal do Júri em razão dessa possibilidade da sociedade, que seja o empresário, o bacharel em direito, o policial aposentado, o cidadão servidor público, ou aquele que trabalhou sua vida toda, ou um jovem que está no calor da descoberta do mundo jurídico, ele tem a possibilidade de entender que aquele momento é um momento único na vida dele, porque o jurado, ele não recebe nada. O jurado, ele é indivíduo que vai ali dedicar horas e horas e horas de um julgamento. É uma atividade cidadã. Que não recebe remuneração alguma. A única coisa é o sentimento de justiça. Muitas vezes, esse vale mais do que qualquer honorário advocatício. Então, a importância do Conselho de Sentença para julgar os crimes do seu semelhante, ela é muito, na minha opinião, humilde opinião, valorosa do que apenas se fosse um juiz. Porque senão a gente vai cometer aquele erro de... Já imaginou
se todas as decisões judiciais fossem promovidas por um computador, não teria o sentimentalismo, não teria o subjetivismo, não teria aquela pessoa que representasse sabe, a situação, como aconteceu, o porquê que aconteceu, a história daquela tragédia de uma forma humana. Então, no júri, nós encontramos debates acirradíssimos. Nós temos... Entre os jurados? Entre os jurados, não, porque eles ficam incomunicáveis. Caladinho, não só pode um ouvindo. falar com o outro. Mas os debates entre promotor e advogado, ou promotor e defensor público, assistente de acusação e defensor público, são debates acirrados, porque há uma necessidade de convencer aquele conselho de sentença de que ele, no outro dia, ele vai amanhecer com um sentimento de justiça ao qual todos nós buscamos e lutamos diariamente. Esse caso de Moa, geralmente para fazer parte do júri, você não pode ter uma preconcepção do fato, né? E quando me corrija se eu estiver errado, né? E o caso de Moa foi um caso amplamente divulgado, nacionalmente, inclusive, até pelo momento de acirramento que a gente vivia naquela época da eleição. Inclusive, o então candidato Bolsonaro comentou, o Haddad também comentou. Então, assim, é meio difícil um brasileiro, baiano, principalmente, não saber mais ou menos o que é que está acontecendo, né? Como é que você acha que o júri é 100% não contaminável com as notícias ou é difícil? É muito complexa essa situação, até porque esse processo do mestre Moa do Catendê, ele teve uma repercussão internacional. Sim, verdade. Nós tivemos uma polarização política no país, naquele momento ali, e essa polarização levou a dois caminhos. Uns lutavam por uma causa e outros por outra causa, e já estavam entrando em conflito. Hoje, a gente, né, tem a noção de que o mestre Moa do Catendê, ele é noticiado no mundo todo. Na Alemanha, no Japão e aqui no Brasil, principalmente. Sua pergunta é muito pertinente porque nós temos o Conselho de Sentença que irá julgar o Paulo Sérgio. Mas ele tem a obrigação de fazer justiça ao Conselho de Sentença. Se no momento ele entender que não é da forma com que eu, Alonso, ou o promotor que fará o júri deva acontecer, o Conselho de Sentença irá absolver, e isso não é muito raro, não. Nós já tivemos júris complexos aos quais o Conselho de Sentença absolveu. O caso da própria Cátia Vargas, né? Pronto. Que assim, a opinião pública tinha condenado ela. É difícil achar uma pessoa que não pensava que ela fosse culpada, mas o júri disse que ela era inocente. O Conselho de Sentença, como você falou, no caso desse que teve também grande repercussão, ele tem ele é mais poderoso do que o próprio magistrado que está sentado ali. Porque ele que vai dar a decisão final. Ele é que vai dizer se absolve ou se condena. Então, quando teve o episódio da médica, houve os debates orais, houve o trabalho técnico, a apresentação de provas de forma até científica, convidaram, não é, os peritos para abordarem a situação. E o Conselho de Sentença, que foi soberano naquele momento, entendeu por uma absolvição do crime, ao qual a própria defesa pediu, tecnicamente, que fosse desclassificado para o homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Então, nessa circunstância, ao qual, voltando ao seu raciocínio da grande popularidade do mestre Moa, eu acredito que seria até diferente. As pessoas que irão sentar naquele Conselho de Sentença, elas terão uma responsabilidade muito maior, porque ali estarão, cada um daqueles 7 jurados vão estar representando milhares de pessoas na cidade e no mundo todo. Qual pode ser a pena por causa desses 2 crimes, né? Um homicídio de fato e uma tentativa lá que o Paulo Sérgio deve cumprir, do seu ponto de vista? Nossa expectativa com a condenação é que a pena do homicídio qualificado ela já é alta, não é? Ela é de 12 a 30.
Vixe. Então, por cada vítima. Mas nós temos as qualificadoras. Nós temos também a tentativa, que teve 2 qualificadoras. Nós temos a agravante, que ele era idoso. Então, eu acredito que eu não posso aqui declarar a pena, porque isso faz parte do processo, né? do poder do juiz na hora de aplicar a pena. Mas será uma pena alta e aproximadamente aí, se aproximando dos 30 anos. Tem um ouvinte aí, Abraão, na linha 1, chama-se Erivaldo. Vamos conferir. Erivaldo? Opa, boa noite, bancada. Ainda na questão que o James trouxe e o doutor falou, é claro que para a gente leigo nos parece que há uma culpa e o que vai ficar decidido é a dosimetria da pena. Mas ainda na questão da subjetividade e na emoção do júri popular, será que com todo esse trabalho do perito, com todas essas análises, ainda assim pode haver um poder de convencimento da defesa que leve um júri popular para uma decisão controversa? Fique à vontade, doutor. Bom, excelente pergunta a sua. O trabalho do criminalista que atua no tribunal do júri é convencer. Então, nós, da acusação, tentaremos demonstrar tecnicamente, cientificamente, todo o processo ao qual culminou na morte da vítima. A parte da emoção, do subjetivismo que será aplicado pela defesa, ela já está sendo estudada até por nós, que estaremos na acusação. Então, a gente já estudou o processo como se fosse atuar na defesa e também já estudamos como se fôssemos atuar na acusação. Existe a possibilidade, sim, nós não podemos negar que o Conselho de Sentença entenda de forma diversa, mas pelos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial e as provas colhidas durante o processo, nós temos a convicção de que faremos uma apresentação bastante clara e objetiva, e a parte ainda do trabalho da perícia técnica em explicar de uma ciência ao qual nem todos os advogados possuem, e eu me integro a isso, porque nós não podemos saber de todas as áreas e nem podemos dominar todas as ciências. Então, a gente se preocupou em convidar o doutor Eduardo Llanos para ele dar esse reforço científico, não que o acervo probatório estivesse frágil, mas para que não ocorresse nenhum episódio ao qual a emoção supere a razão. Abraão, Pois não, Chico, cara. logo mais a gente vai poder assistir pela Rádio Metrópole a narração de Bahia e Grêmio. Isso, começa às 7h15 no aplicativo da Metrópole e a partir das 8 aqui na sintonia 101.3, ok? A gente tem também a Everton Cebolinha jogando pelo Grêmio hoje. Pois Pode menino. ser a despedida dele, porque aquele menino tá valendo aí uns Será que ele 350 vai milhões. querer marcar essa despedida dele em cima do Bahia de James? Ele tá valendo uns 350 milhões de reais por aí, amigo. Depois da Vou Copa assistir América. o jogo. Do nosso Bahia. Rapaz, eu liguei o jogo do Nossa, Vitória ontem, Bahia. bicho. Quando na verdade me disseram assim, o Vitória tá perdendo de 1-0. Eu falei, não é possível. Eles, Eu quero o gol novidade. deles fez um gol logo. Rapaz, eu não acredito nisso. Que situação. É Diga, por Roberto. isso, é por isso que eu torço pro Galícia. Ó, Não existe tá mais. extinto, Já né? acabou mesmo? Sofre. Eu vou torcer pra Gatuense, pro Não sou Leônico. sofredor mais. Leônico. Eu Juazeirense, pô. Sinceramente, Juazeirense é o agora próximo falando time sério, do Bahia. falando sério, eu acho que vocês estão sendo muito duros com o Vitória. Não estão vendo o lado bom da Lá situação vem. de ontem. O Vitória Eu vi o ficou que você quase escreveu, James. 30 Você tá de dias. você vai vir Não, só sacanagem. E outra que você coisa, escreveu. falando sério, o Vitória não perdeu nenhuma posição, pô, com essa derrota. Tá no mesmo lugar. Pelo amor de Não caiu, não baixou nada. Tava em último, continua em último. Mas não é O bom verdade do o que você último tá é que o falando. último não tem pra onde correr. Tem, mais. vai pra Série C. Mas É, essa se ele raiva- caísse, ele ia pra baixo Ah, de zero. Mas isso só vai ser Tá no final vendo do essa ano, não é raiva, agora não. Bahia e Vitória, na coisa política, etc. Agora o senhor tá pegando uma mão com mangaba, né? Defender Moa,
Defender, bom, até eu, que não sou advogado, vou lá defender e ganho. Por favor. É moleza. Eu quero ver defender o Bahia hoje de Everton Cebolinha. Rapaz, agora esse Poxa, o jogo de Gregor hoje, tá preparado. falando né? sério, esse jogo de hoje Tem alguém é de muito lá do importante. né? estádio pra Se o falar? Bahia voltar de lá com 1-0 pro Grêmio, com um empate, Aí bombou. Aí, meu meu amigo, irmão. aqui vai Quartas ser de problema. final já Ninguém da segura Copa do mais, Aqui Brasil. amanhã não. ninguém trabalha, né, James? Ou ele joga fechadinho lá, ou ele vai tomar Eu um mesmo vou saco. comer uma O água. Bahia a CBF já pode fazer já o TED já pro Bahia. Vai assistir hoje, James? Vou. Ô, James, você nem Ah, cigarro. não, no Você bar, me disse que vai assistir Cruz um do jogo. Pascoal. Mas não é por causa do futebol, não. Alguém te é chamou, por causa né? do Bahia, não. Porque o Bahia ainda é uma coisa assim atávica, um sentimento Você que eu ainda vai tenho pelo assistir Bahia, onde, mas o Bahia e futebol Grêmio? mesmo não. Onde você vai assistir Bahia e Grêmio? Em casa. Na televisão. Ô, James. Vai passar Flamengo e Atlético. Ô, Não é James. possível Premier. que em todo lugar Premier, não Premier. tem pra onde correr, não. Não. Eu tenho no celular. Sabe me dizer comigo? Tem. Agora você nem cigarro branco fuma, rapaz. Dê de onda, pelo amor de Deus. Graças a Deus, Abraão. E Quincas Alves de Souza mandou aqui no YouTube, como diz James. Chico, você é Bahia, porra. Se assuma. Para E com várias risadinhas amarelas. É o fim. Sou não. Vamos aqui se picar ou não aqui. é? Que é voz do- Não, eu sou Vitória. Eu Tem tenho vitória. uma cara aqui. Mas tá triste. Cara da derrota. De abestalhado. Ele tá calejado. Essa cara de Quem abestalhado tá pode ser sorrindo aí Bahia? É o doutor Alonso. Alonso. Sim, doutor. O senhor é Bahia ou Defendendo boa, Vitória? né? Ô, meu nobre, Bahia. Não vou correr o risco aqui, não. Tá certo, tá bom. Muito obrigado, Que doutor. é, Ocasião. Obrigado a todos vocês, eu que agradeço em nome da família e peço a Deus muita sorte para todos vocês e que sempre tenham essa audiência maravilhosa, porque nosso estado adora vocês. Rapaz, eu tenho que mandar um abraço pra um cara, eu esqueci. Esse Roberto, quando chega, perturba tudo. hoje eu fui. Sacanagem, hoje eu fui almoçar com o Jimi Hendrix no bar do O Jonas. Jimi Hendrix? Dimitri Jimi Armando. Hendrix. Nosso Jimmy daqui. Você Grande. imagina eu com o Jimi Hendrix. Grande figura. Só Dimitri é uma muita figura, droga pra adoro almoçar com o Dimitri. Jimi Hendrix. Fui almoçar com. Tem que estar muito doido. Fui almoçar com o Jimmy no bar do Jonas, no Stiep. É. No Stiep. Jonas que morreu há pouco tempo. Jonas é o nome do meu pai, inclusive. Ainda bem que meu pai ainda não morreu ainda não. Engolido Mas pela na baleia. saída, um rapaz me cumprimentou. Newton, motorista da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, do chefe de gabinete da SECOM. Newton, Muito, gente, que ouve muito aqui o nosso programa, que gosta muito do chefe de todos gabinete nós. da SECOM, Foi o que ele me disse. do governo. Do governo do Estado da Bahia. Chefe de gabinete, quem é Luciano? Não sei. Eu sei que Newton é um cara muito simpático, gente boa. Um abraço pra você, Newton. Foi um Newton. prazer te encontrar. Gente fina, disse que ouve Grande todo figura. dia, que gosta muito do programa. O pior é quando eu me encontro na rua, a pessoa em qualquer lugar faz. E James, eu digo, tá aqui, ó. Peraí, tá chegando aí. É brincadeira. Grande Newton, forte uma abraço. O cara tá com muito prestígio na Bahia. Demais. Candidato Nem- a alguma coisa. Até por isso que Nem amanhã com ele vai estar com choquito, você, quanto né? mais com prestígio. Ele vai estar lá e é candidato. Esse menino é bom. Candidato Esse a... candidato tem meu voto. Candidato ao fracasso. Não. Tem aquela história do o pessoal que veio para aqueles programas Fama, não sei o quê. Era direto pro anonimato, né? Tem ninguém. Ganhava e Eu ia direto falar um nome aqui, mas despencava pro deixa quieto. anonimato. Quem virou Manter desses o aí? sucesso é muito difícil. Tem uma pessoa, Roberta Sá. Não é sucesso, mas ela mantém. uma Tiaguinho carreira também não respeitável. ganhou. mas não ganhou, mas mas não fez ganhou. sucesso. Não, mas Geralmente quem não ganha quem faz. ganha já foi. 15 Geralmente minutos de quem não fama. ganha faz. Ela Adelmo canta Casé não muito ganhou, bem. roubado. Ela canta Ou pelo muito menos bem, mas injustiçado. Não, fez um injustiçado, grande roubado. sucesso. Então, Tá mediano, coisa né? linear. Tá vivendo. Vamos embora. Bora. Vamos lá, acabou, infelizmente. Daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil. Hoje, excepcionalmente, não apresentaremos Jornal da Cidade, segunda edição, com o Zé Eduardo, porque logo mais às 8 tem Grêmio e Bahia, Copa do Brasil, quarta.